Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é o presidente da Fundação Dom João VI, Luiz Fernando Dutra Fuli. Luiz Fernando, a gente falou assim, muito da estrutura, né, da Fundação Dom João VI, que a gente explicou que fica ali na Praça Getúlio Vargas, né? Essa questão, você falou uma coisa importante da questão do museu, que é uma demanda, né, muito grande da população. Quando Friburgo vai ter um museu? E você explicou, né, que vocês fazem exposições temporárias e que vocês estão nesse projeto aí de realmente ter um museu com empréstimo de um acervo por comodato, né? Porque também é uma coisa bem complexa, né? Até assim a circulação de pessoas ali, né, pelo espaço, o espaço não é muito grande assim, né? A gente tem que ver isso. Quer dizer, mas nós estamos avançando, né? E outra coisa que eu gostaria que você esclarecesse, que você participou, que eu acho assim foi uma das melhores coisas para Friburgo, você participou da elaboração de uma lei desse tombamento provisório de mais de 100 prédios aqui em Friburgo, né? Como é que foi essa legislação que você participou, esse levantamento que vocês fizeram? Quando eu retornei de novo a residir em Friburgo em 2009, havia um desejo do governo municipal naquela época, o prefeito era o Heródoto, ele tinha esse desejo de tentar, de alguma forma, salvar, e até tinha uma ponta de arrependimento dele, porque ele foi um dos agentes, né, da destruição desse passado, já que ele era desse período mais construtivista, né, que a cidade teve. Então havia esse desejo, o Roosevelt era o secretário de Cultura à época, também tinha esse desejo desse cuidado com o que ainda restava na cidade, e principalmente a Lilian Barreto, que museóloga, foi diretora do Museu da República durante muitos anos, foi da Casa Rui, foi da Biblioteca Nacional, participou de várias coisas, foi do IFAM também. Lilian residindo em Friburgo, ela tinha essa vontade também. Quando eles me pediram como é que a gente faria, como é que a gente criaria essa situação, eu e Lilian, a gente traçou um panorama de qual era o caminho melhor, a gente avaliou algumas situações Brasil afora e algumas legislações também internacionais, e o que a gente tentou fazer foi uma coisa que fosse funcional, um conselho de tombamento de patrimônio que fosse funcional, uma legislação que fosse funcional, e principalmente colocar o seguinte: na hora que você tomba um imóvel, na hora que você dá esse status, que ele vira um patrimônio para aquela comunidade, automaticamente isso mexe com o valor venal desse imóvel. E isso sempre foi uma preocupação muito minha, particularmente, porque eu sei que às vezes a família pode ter somente aquele bem, e pode ser o único valor que ela tem, até de uma herança ou de uma renda que ela tem. E o tombamento não é que ele atrapalhe, mas ele causa uma estranheza para aquele imóvel. Então a gente tomou esse cuidado de buscar um tombamento que atendesse. Eu falo sempre que para simplificar, que tem um tripé, que é o valor da pessoa que morou, ou seja, o valor histórico de quem morou ali, quem foi o dono, um valor muito simbólico, arquitetônico, muito importante, ou o valor daquela composição, ou seja, de tudo misturado para a cidade. Esse tripé é o que norteia mais ou menos, minimamente, essa questão do tombamento. Em Friburgo, lamentavelmente, as arquiteturas assim, que eram melhores na parte do patrimônio edificado já se foram. O que sobrou é muito pouco e é uma coisa muito mais de uma fachada interessante do que o interior realmente com valor. Então o que a gente tentou mesclar é de preservar a maioria as fachadas e não a parte interna, dando oportunidade para o dono buscar caminhos financeiros de explorar. Temos aquele exemplo ali na Fernando Bisotto, daquele edifício, que trabalhamos em conjunto para tentar atender. Temos a casa do Gaudiano do Vale, que é um tombamento inteiro, né? Toda a propriedade. A própria família teve a iniciativa. Teve a iniciativa. Né? Então, assim, é complexo, é um tema que eu digo sempre que ele é bem denso por esse aspecto. E o que a gente conseguiu à época foi a isenção de 75% do IPTU. Ou seja, quem tem a casa tombada e mantém essa casa minimamente cuidada, aparentemente, estruturalmente, ela tem direito a pedir esse pleito de pagar, ter essa isenção de 75%, que já é uma ajuda, principalmente para a área urbana. Tanto é que a área rural foi uma área que a gente sempre evitou fazer tombamento, porque o IPTU é muito baixo. Você vê um IPTU em Amparo, que a gente estava citando, Lumiar, é um IPTU muito mais baixo do que um IPTU no centro.
Então, acaba que essa isenção não é suficiente para um proprietário poder aplicar ou reaplicar isso na casa. Então, Luiz Fernando, você citou esse imóvel da Fernando Bisotto, que era a clínica... Isso. Era da família Sertã. Doutor Mário Sertã. Então, vocês conseguiram flexibilizar, né? Ou seja, as pessoas hoje têm o imóvel, mantém-se a fachada, Sim. as pessoas podem ir lá e ver, né, o desdobramento que isso teve. É um prédio em cima, mas a fachada ela é mantida. Isso vale para todos os prédios do centro da cidade ou não? Não todos, não todos. Alguns sim, outros não. Por exemplo, os da praça não, né? Aqueles ali da praça não. E assim, uma coisa que é vista sempre é, se você tem abertura lateral no imóvel que permite você mantê-lo realmente íntegro, acaba ficando. Em alguns casos você não tem esse espaço de terreno, então inviabiliza até de se fazer isso. Então, cada caso é estudado individualmente. Até hoje, vou dizer que todos os construtores praticamente que já passaram pela fundação, todos foram muito solícitos em entender isso, em tentar chegar a uma solução estética que pudesse vincular. Mas fica muito difícil, de fato, você cristalizar uma cidade e que se perdeu tanto. Eu acredito que se essa lei do patrimônio tivesse vindo há mais tempo, você vê, essa lei ela é de 2010 também, a gente está falando quase 10 anos agora, se ela tivesse vindo há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a situação seria outra. Teria como você manter um centro histórico em que houvesse uma unidade. Hoje, fazer ou forçar um proprietário a uma coisa que inviabilize financeiramente, pelo menos por mim, eu sempre achei isso muito delicado. Lilian já tinha uma visão um pouco mais dura em relação a isso, mas eu acho que a gente tem que se colocar também do lado, às vezes, uma família que só tem aquele imóvel. Né? Luiz, não pode falar. Você está à frente da recuperação do casarão do Country. E ali é fundamental para todos nós que gostamos da cidade, a recuperação daquele espaço. Você poderia acrescentar alguma coisa? Como estão os trabalhos? Eu acho o seguinte, aqui em Friburgo, se a gente pegar o município como um todo, Janaína conhece bem também, que vem circulando a nossa região, Friburgo tem poucos pontos que eu classificaria dentro da parte de patrimônio edificado, que são singulares, assim. Singulares no sentido em que a arquitetura é única, a forma de construir é única. E o chalé do Country Club eu coloco dentro dessa singularidade. Eu sempre falo que é o único jardim tombado, é o único jardim histórico brasileiro, em que a gente tem a fusão dos 3 jardins históricos dentro dele. Então a gente tem o jardim romântico jardim romântico inglês, francês e o jardim italiano dentro de um jardim único. Você tem a integração da casa com o jardim também de uma forma única. É uma construção em que o arquiteto, que foi o Gustavo Wainel, que foi o mesmo que fez a Fazenda do Gavião e o Palácio Nova Friburgo, que é o Museu da República no Rio de Janeiro, é o mesmo arquiteto, ele faz a construção do chalé mesclando o enxaimel alemão, que ele traz com ele, com o pau a pique nosso brasileiro. Então o chalé todo ele é construído assim, até o que gerou os problemas estruturais dele partem dessa escolha, né, de como construí-lo. Então ele é único, seja da decoração, seja na parte construtiva dele, e acho que ele entre um grupo aí de 3, 4 arquiteturas de Friburgo, são as arquiteturas que eu acho que têm que ser preservadas a qualquer custo. E, lamentavelmente, algumas desse grupo de 4, às vezes não têm esse cuidado. O clube demorou um tempo aí para engrenar e achar uma forma, acho que brilhantemente achou o caminho, né, de conseguir recursos para ter esse restauro, e acho que entrega daqui a uns 2, 3 anos para a cidade um espaço ímpar. Tá certo. Eu vou interromper você um pouquinho, daqui a pouco a gente retorna com o Luiz Fernando Folia na Velha Nova Friburgo, falando sobre o nosso patrimônio histórico e sobre a Fundação Dom João VI.